Que o mundo está mudando de forma cada vez mais acelerada, ninguém duvida. E muita gente está debruçada sobre o estudo dos efeitos que essas mudanças podem ter nos mais diversos setores, como, por exemplo, economia, meio ambiente, as relações comerciais e políticas. No próximo painel, falaremos sobre o que vem pela frente com um foco muito definido e que tenho certeza que vai interessar a todos que estão aqui nos assistindo. O futuro da liderança. Como deverá ser exercida a liderança? Como o papel do líder vai mudar? Que habilidade é preciso ter no futuro para ser um líder? Vamos acompanhar a visão do historiador, professor, escritor e um dos mais reconhecidos pensadores do Brasil, Leandro Carnal. Carnal, fique à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde, uma honra ter atendido a esse convite e para falar de um tema que começa com uma grande contradição. Eu, como historiador, graduado, pós-graduado, experiente dada a idade, tento saber algo sobre o passado. E todos me convidam para falar sobre o futuro. Para este gesto, eu deveria ter feito um curso mais interessante, como Búzios, jogar búzios, aprender a ler borra de café, como os árabes fazem tão bem, mas eu sou obrigado a pensar a partir do momento que nós estamos, se é possível falar em perspectivas, se é possível falar de futuro. Todos e todas aqui presentes sabem que nós vivíamos um acróstico, uma sigla, que eu utilizei durante uns 15 anos em palestras, que era o mundo VUCA, de volátil, incerto, complexo e ambíguo, variando apenas o U em inglês para o nosso incerto. Este acróstico perdeu sentido quando, em abril do ano passado, com a aceleração de alguns processos causados pela pandemia, surgiu o acróstico BANI, de frágil, de brittle, de frágil, de ansioso, de não linear e incompreensível. O mundo é ansioso, haja vista a ascensão contínua das ações de companhias farmacêuticas que produzem remédio contra a ansiedade. Querem uma dica de investimento? Querem uma dica de futuro? Seu filho tem dúvida sobre o que fazer? Psiquiatria. Geriatria, talvez, nunca pediatria. A pirâmide etária está mudando, não há futuro para pediatras, há muito futuro para psiquiatras e geriatras. O mundo mudou bastante, ficou mais acelerado, e como eu costumo dizer, o mundo para o qual eu me preparei não ocorreu. Eu tive excelente formação no meu Rio Grande do Sul natal, tive excelente formação na USP, estudei fora, especialmente França e Estados Unidos. Nenhum professor me preparou, por exemplo, para a iluminação de live. Nenhum professor me deu uma dica em Paris sobre lives. Mas, pelo contrário, insistiram com o que havia de mais recente em tecnologia, como mimeógrafos, retroprojetores, e essas coisas que hoje têm o mesmo sentido de esculpir um machado com pedra do Paleolítico. Então, a primeira característica deste mundo que acelera o processo de transformação e que vai atingir o líder é a capacidade de acompanhar mudanças que não são mais geracionais. Acompanhem, durante séculos a humanidade escreveu com penas de aves, como gansos e cisnes. A partir da Revolução Industrial, surgiu a ponta da pena de aço. No fim do século XVIII, molhava-se no tinteiro a ponta da pena de aço, depois de mais de 1000 anos de uso de plumas de aves. No fim do século XIX, surgiu a caneta tinteiro, já com a própria bombinha dentro da caneta. Na década de 1930, surgiu a esferográfica. Entre uma coisa e outra, no mínimo 50 anos. E hoje, quando você leva seu iPhone do ano passado, porque ele tem um problema, o homem olha para você como se você apresentasse uma tábua de argila com escrita cuneiforme, e não tem mais nem fonte para isso, doutor. Não tem mais nem, porque isso aqui já é de abril do ano passado. Essa mudança ela é muito rápida
E ela não pressupõe mais a possibilidade daquilo que fez a geração do meu pai, formada em Direito na Federal de Porto Alegre, que era receber seu diploma em 1959, colocar na parede, e passar 52 anos como advogado com aquele diploma, sem nunca ter feito MBA, curso, atualização, summit e o escambau. Só aquele curso. Hoje, se você já está graduado há 5 anos, você está defasado. Se você não fez outra graduação, uma pós-graduação ou cursos. Hoje não é mais possível que você decida gastar como se fosse um investimento, decida gastar o seu conhecimento da graduação ao longo dos anos. Você precisa ter o que hoje é moda dizer, chamado learnability. A learnability é a grande característica de liderados e de líderes. O modelo de liderança que se exaltava há 50 anos era ainda o modelo do século XIX. Homens decididos, enérgicos, ligeiramente autoritários. Estes eram os grandes construtores de impérios. Este é o modelo do século XIX, com transição no século XX para grandes magnatas, e estes homens que construíram indústrias de automóveis como Ford, indústrias de aço e petróleo como Rockefeller e outros, estes homens eram louvados pela sua capacidade de energia, de imposição de valores. Sempre foi uma virtude louvada em líderes homens. Quando as mulheres tinham as mesmas características, eram insensíveis, autoritárias ou excessivamente racionais. Isso foi uma coisa que não mudou. Tudo que é virtude nos homens é defeito nas mulheres, no mesmo campo. Então nós temos na liderança tradicional um gesto de ser iluminado. O modelo do líder do século XX é Churchill. 1940, o momento mais sombrio da história das Ilhas Britânicas. A França caiu, a Holanda caiu, a Noruega caiu, a Bélgica caiu, a Inglaterra está sozinha, lutando contra a Europa inteira. O parlamento sugere a Churchill, faça as pazes com a Alemanha, faça um acordo de paz. O Partido Conservador diz a ele, faça a paz. O rei George VI diz a ele, faça a paz. E ele diz, não se faz paz com um ditador nazista. E ele estava certo. A decisão de Churchill entre 40 e 41 de sozinho enfrentar o mundo é uma decisão que se revelou adequada, gesto de um líder que não baseava a sua decisão em um mínimo múltiplo comum. Ao contrário de muitos de hoje, em que a decisão é simplesmente a soma de todas as decisões, o líder Churchill teve uma visão. Precisamos resistir, lutar, que um dia os americanos entrarão nessa guerra. Um ano depois, a União Soviética, e no fim do ano seguinte, os americanos entraram na guerra. Isso mudou tudo. A indústria norte-americana e o exército russo venceram a Alemanha nazista. E Churchill estava certo. E isto é louvado, e ele ganhou o prêmio Nobel como escritor de língua inglesa, e ele se transformou num dos líderes mais festejados, foi ministro novamente, 51 a 55, e quando faleceu em 1965, ele era um dos homens mais celebrados do antigo Império Britânico, que ele também viu desmoronar desde a independência da Índia em 47. Era o maior enterro da história do Reino Unido, superou o da Rainha Vitória. Hoje o maior é o da Lady Di. A Rainha Elizabeth, você sabe, nunca morrerá. Então nós não poderemos fazer essa comparação, ela é uma Highlander e não vai. Aliás, o primeiro-ministro dela foi Churchill, mas tadinho, né? Passou como tudo. Tudo passa, menos a Rainha Elizabeth II. Então, este líder era o líder do passado. Um líder que teve várias virtudes. A primeira delas, aprendeu, porque Churchill tomou uma péssima decisão na Primeira Guerra, a Batalha de Galípoli. Churchill tomou péssimas decisões financeiras como Lorde do Tesouro. Churchill quase foi à falência durante a crise de 29, pessoalmente. É um homem que acumulou erros e já com uma idade em que não se começa mais na política, tornou-se primeiro-ministro em 1940. Logo, nós estamos falando de um homem que aprendeu, mas que tomou decisões muito solitariamente. Enfrentou pressões da esposa, do rei, do parlamento e do seu partido, e bateu o pé, e convenceu pessoas ao caminho que nós sabemos o mais correto.
Acontece que hoje esse tipo de liderança, sempre louvamos o carisma e a capacidade de continuar aprendendo, mas a liderança de hoje é mais complexa. Porque o mundo está tão diverso, o mundo está tão variado, que nenhum líder consegue ver todos os aspectos, ele precisa ouvir mais aquilo que, há mais de 2.500 anos, era um conselho do general Sun Tzu na arte da guerra. Nenhum general vence se não ouvir o soldado na trincheira. Nenhum general vence se não ouvir sua equipe. De um lado, a advertência de um líder chinês pré-dinástico, dizendo, cuidado, general que se isola no quartel-general perde a guerra. Não avalia o terreno, não vê o moral das tropas. Mesmo conselho dado na peça Henrique V de Shakespeare, quando Henrique, disfarçado de soldado, percorre o acampamento na véspera de uma batalha importante da Guerra dos 100 Anos. Churchill é um modelo de carisma e de escrita da língua inglesa. É um modelo de ironia. As frases dele até hoje causam impacto pela sua ironia que vocês devem conhecer. Mas Churchill hoje seria um péssimo primeiro-ministro. Porque as Ilhas Britânicas são completamente diferentes. As decisões são tomadas de uma forma muito mais atomizada, muito mais capilarizada, se preferirem a metáfora biológica, do que eram há alguns anos. Aliás, é bem provável que qualquer um dos grandes capitães da indústria, se ressuscitasse como Henry Ford, hoje seriam demitidos da sua própria indústria. Porque sua visão serviu para fazer do Ford T o mais brilhante modelo de sucesso da indústria automobilística. Mas não serviria para hoje. E é muito complexo responder, porque a liderança de hoje não implica apenas o domínio técnico, não implica apenas o carisma, não implica apenas a sensibilidade, mas implica manter o equilíbrio psíquico de uma equipe, que em época de pandemia é mais abalado ainda. Então, líderes que pressionam sem cessar, líderes que estabelecem sem cessar uma ruptura maior, eles atingem essa ruptura muito cedo. Mas qual é o ponto que eu posso pressionar e qual é o ponto que eu posso retirar meu time? Que eu posso retroceder? Não existe fórmula. E isso é muito importante de ser dito. Não existe uma fórmula, porque o líder se constrói na liderança. Atualização tecnológica, atualização em todos os campos. Não há líder hoje que não tenha possibilidade. No próximo vídeo você verá a continuação da palestra de Leandro Carnal sobre o que um líder precisa. Não perca e aproveite, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like que será merecido. Forte abraço e fica na paz de Jesus Cristo.